Formação de terapeuta espiritual. Nível iniciação. Aula 03. Comunidade Espiritual Pai Antônio. Formação de terapeuta espiritual. Nível, iniciação. Aula 3. Unidade 2, a Comunidade Espiritual Pai Antônio. Programa. Mediunidade. Médium. Aperfeiçoamento das habilidades espirituais. Mediunidade é a habilidade que temos, em maior ou menor grau e de diferentes tipos, em servirmos de veículo para a comunicação entre as dimensões espiritual e física, ou seja, sensibilidade às influências oriundas da dimensão espiritual. A mediunidade pode ficar latente durante toda a vida e em momento específico manifestar-se ou pode explodir, causando ou não transtornos à saúde física, mental, vida sentimental, profissional, etc. Entretanto, não é a mediunidade a causadora desses transtornos, é o comportamento irregular do médium, uma vez que estando sem autocontrole e emocionalmente instável, captará vibrações nem sempre boas nos ambientes que frequenta e isso contribuirá de forma decisiva para que se indisponha com os entes queridos, no ambiente doméstico e profissional e, muitas vezes, influencie negativamente a saúde, por conta do seu padrão vibratório desarmônico. A mediunidade é uma habilidade que precisamos aprender a controlar e disciplinar, há um meio para isso, o aperfeiçoamento das habilidades mediúnicas. Sintomas de mediunidade. Sintoma clássico: suor excessivo nas mãos e axilas, principalmente nas mãos. As mãos ficam molhadas, quase geladas. Os pés também podem ficar gelados, as maçãs do rosto muito vermelhas e quentes, as orelhas ardem. Depressão psíquica: a pessoa fica totalmente instável, passando de uma grande alegria para uma profunda tristeza sem motivo aparente. Fica melancólica e sente uma profunda solidão. É como se o mundo todo estivesse voltado contra ela. É facilmente irritável e, nessa fase, ela vai ferir com palavras e gestos aqueles que mais gosta. Alterações no sono, sono profundo ou insônia. A insônia é provocada pela aceleração no cérebro devido à vibração. Os pensamentos voam de um assunto para outro, incontroláveis, e a pessoa não consegue dormir. O sono profundo é devido à perda de ectoplasma, de força vital. Há um enfraquecimento geral do organismo e as vibrações da pessoa são reduzidas. Perda de equilíbrio e sensação de desmaio: a perda de equilíbrio é uma sensação muito rápida. A pessoa pensa que vai cair e tenta se segurar em alguma coisa, mas a sensação termina antes que ela consiga fazer qualquer gesto.
É extremamente desagradável. A sensação de desmaio normalmente ocorre quando a vibração abandona a pessoa bruscamente. Ela fica muito pálida e tem que sentar para não cair. Às vezes ocorre sensação de vômito ou de diarreia. Um copo de água com bastante açúcar e respiração pela narina direita normalmente bastam para contornar essa situação. Taquicardia, comum em algumas pessoas. Há uma súbita alteração no ritmo dos batimentos cardíacos, fruto do aceleramento provocado pela vibração atuando. Medos e fobias. A pessoa fica com medo de sair sozinha, de se alimentar, de tomar remédios, pois acha que tudo lhe fará mal. Às vezes tem medo de dormir sozinha ou com a luz apagada. É muito comum, também, uma total insegurança em tudo o que vai fazer. Todos esses sintomas tendem a desaparecer com a preparação espiritual e o aperfeiçoamento das habilidades mediúnicas, mas o tempo necessário ao desenvolvimento dependerá muito do grau de mediunidade, do interesse e da preparação espiritual do médium. Tipos de mediunidade. Existem diversos tipos de mediunidade, mas os mais comuns são os seguintes. Intuição. Neste tipo de habilidade as mensagens espirituais vêm pelo pensamento sob a forma de sugestão. É importante identificar a origem da fonte inspiradora, e eliminar a possibilidade de não ser nossa mente. A identificação será aprendida pelo exercício diário, pois cada entidade tem uma linguagem própria e produz uma influência específica sobre o médium. Incorporação. É a habilidade em que o médium sintoniza a vibração da entidade e essa vibração toma conta de seu corpo físico. A sintonia é mental e pode produzir uma incorporação parcial ou plena. Na incorporação parcial, o médium fica consciente, isto é, ele sabe que está ali, sente, observa, mas não domina o corpo nem controla o raciocínio. Perde, também, a noção de tempo e, embora tenha sido espectador de si mesmo, perde a noção de muita coisa que se passou, ao desincorporar. Na incorporação parcial pode haver uma quebra de sintonia ocasional, o que permitirá ao médium interferir na comunicação. Na incorporação plena, o médium fica totalmente inconsciente, pois há uma perfeita sintonia com a vibração da entidade. Nesse caso, não há possibilidade de interferência e, ao desincorporar, o médium não vai se lembrar de nada do que se passou. É importante frisar que a incorporação parcial é tão autêntica quanto a plena. A diferença é que nesta modalidade o médium não interfere, porém se ele procurar se isolar e deixar que a entidade atue livremente, não haverá interferência. A maioria dos médiums são da modalidade parcial. Vidência. É o tipo de mediunidade que permite, àquele que a possui, ver as entidades, as irradiações e os ambientes espirituais. Clarividência. É o tipo de mediunidade que permite ver fatos que estão no passado ou no futuro. Via de regra podem ver os corpos espiritual de outras pessoas, e tomar conhecimento da vida em outros planos espirituais. É um tipo de mediunidade difícil de ser encontrado. Audição. O médium ouve uma voz clara e nítida emitida pelos entes espirituais e dessa forma recebe as mensagens.
Na audição, devemos ter o mesmo cuidado que temos na intuição, no que diz respeito à identificação de quem está dando a mensagem. Desdobramento é a capacidade de ir em espírito a outros lugares. Enquanto o corpo físico permanece repousando, o espírito desliga-se do corpo e viaja pelo plano espiritual, tornando-o invisível visível aos seres encarnados e desencarnados. Pode ser voluntária ou involuntária. Na voluntária, o médium se predispõe a realizá-la, concentra-se e projeta-se espiritualmente a outros lugares. Com os sentidos do corpo espiritual toma conhecimento do que está à sua volta. A involuntária ocorre durante o sono. Durante o sono em espírito e entramos em contato com pessoas e lugares dos quais geralmente não nos recordamos ao acordar. Algumas das soluções para nossos conflitos surgem desse momento e nem sequer temos recordações. Psicografia. Mediunidade relativamente comum, podendo ser intuitiva, semimecânica ou mecânica. É a capacidade de receber comunicações pela escrita. Na psicografia intuitiva, o médium recebe as mensagens na mente e as passa para o papel. É pura intuição. Na psicografia sem mecânica, o médium, à medida que vai escrevendo, vai também tomando conhecimento do que escreve. O espírito atua, simultaneamente, na mente e na mão do médium. Na psicografia mecânica, o espírito atua somente na mão do médium, que escreve sem tomar conhecimento da mensagem recebida. Quando, ao invés de escrever, o espírito utiliza a mão do médium para pintar, esse tipo de mediunidade é chamado de psicopictografia. Cura. Os que têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece. Frequentemente não é mais do que a exaltação da potência magnética, fortalecida em caso de necessidade pelo concurso dos espíritos bons. Na mediunidade de cura, há médiuns que agem mais eficazmente em certas doenças, e em certos órgãos, que em outros. Outras modalidades de mediunidade existem, cremos que com estas poderemos dar seguimento a nossos estudos. É importante ressaltar que nosso projeto de reencarnação determina o tipo de mediunidade e delimita onde teremos mais facilidade para expressar esta habilidade. Fenômenos de efeitos físicos. Toda a categoria de mediunidade que sensibiliza diretamente os órgãos dos sentidos físicos dos observadores, é conhecida por mediunidade de efeitos físicos, materiais ou objetivos. Nesta classe de mediunidade, seus efeitos se revelam na forma de fenômenos objetivos, envolvendo elementos materiais que permitem exame direto por parte de todos os presentes encarnados, mesmo não sendo médiuns ostensivos. O médium de efeitos físicos é aquele que serve de intermediário em todos esses fenômenos, que são audíveis, visíveis e sensíveis aos sentidos humanos, onde, ao contrário da mediunidade de efeitos intelectuais, ele não é o agente produtor dos fenômenos, mas unicamente um elemento que fornece parte dos fluidos necessários aos trabalhos, porque há também necessidade de outros fluidos provindos de outras fontes. Essa modalidade de fenômenos pode se apresentar de formas variadas, sendo as mais comuns as seguintes. Materialização.
aparição de objetos de espíritos desencarnados no meio material, transporte, entrada e saída de objetos de recintos hermeticamente fechados, levitação, levantamento de objetos e pessoas contrariando a lei da gravidade, transfiguração, modificação dos traços fisionômicos do médium, bilocação, presença simultânea do médium aparentemente em dois lugares diferentes. Bicorporeidade. Projeção ideoplástica de um encarnado criada consciente ou inconscientemente. Voz direta. Surgimento de vozes dos espíritos desencarnados no ambiente sem interferência direta do médium. Escrita direta. Palavras, frases ou mensagens escritas diretamente pelos espíritos desencarnados sem interferência direta do médium. Sematologia. Movimentação de objetos sem contato físico, revelando com isso um significado, uma intenção do espírito desencarnado. Tipologia. Sinais dados através da repercussão de pancadas, formando palavras ou frases inteligentes, diretamente nos móveis, paredes, ou no ar, raps, ou por meio de mesas girantes ou falantes. Médium. Todo ser encarnado é médium. Ao ingressar no movimento espiritual umbandista, por nossa comunidade espiritual, é um noviço, irá preparar-se para o sacerdócio e assumir uma posição dentro da comunidade religiosa. Assim, é seu dever estar sempre apto para as práticas espirituais, além de cumprir os preceitos indicados. Como veremos, no tópico mediunidade há, de diferentes tipos e graus e todos podem aplicar-se ao aprimoramento de suas habilidades para o bem do próximo e principalmente de si. Em nossa comunidade espiritual o médium irá preparar-se para ser um terapeuta espiritual uma vez que a prática da Umbanda que adotamos é a arte de curar. Sendo assim o termo médium será substituído por terapeuta espiritual ou simplesmente terapeuta. O aprendiz passará por vários estágios até atingir o grau máximo. Durante este processo evolutivo irá aprender todo o corpo de instruções que formam a lei de Umbanda. Este conjunto de instruções, são passadas pelas entidades nos processos mediúnicos e tem como objetivo propiciar o conhecimento de si, do meio onde vive, de onde veio, para onde vai e sua relação com o Criador e com a criação. Estas instruções correspondem a seu momento evolutivo e na medida em que ele evolui em sua jornada rumo ao Criador lhe é propiciado ampliar e aprofundar estes conhecimentos. Donde se conclui que as leis umbandistas são dinâmicas, pois junto com a evolução do espírito elas se renovam. O aperfeiçoamento da habilidade espiritual, que veremos em tópico próprio, ocorrerá através da prática e estudos específicos para cada tipo de especialidade mediúnica. E nessa caminhada, o aprendiz se obrigará, quando pronto, passar pelos ritos próprios de cada fase, que são: iniciação, rito de passagem/batismo. Firmeza do anjo de guarda, Ori. Firmeza de Exu. Firmeza de Oxalá. Firmeza dos orixás regentes, pai e mãe.
Rituais de limpeza e purificação, anualmente, nos equinócios. Outros ritos, não especificados aqui, terão como objetivo a investidura em cargos e funções na hierarquia espiritual de nossa comunidade espiritual. Em sua preparação, os aprendizes passarão pelas fases a seguir. Noviço. Terapeuta em desenvolvimento. Terapeuta. Os cursos de formação. Terapeuta espiritual nível iniciação. Terapeuta espiritual nível básico. Terapeuta espiritual nível avançado. Os cursos de especialização. Vida naturalista. Meditação. Terapia energético-espiritual. Terapia alimentar. Terapia xamânica. Fitoterapia. Cromoterapia. Florais de Bach. Radiestesia. Noviço. São aqueles que ingressam na comunidade espiritual na condição de aprendiz e estão em processo de identificação das suas habilidades mediúnicas, conhecimento das diretrizes de funcionamento da comunidade espiritual Pai Antônio e das doutrinas e filosofia umbandista. Quando, em momento oportuno, serão iniciados conforme suas qualidades, dons e missão, podendo ocupar cargos ou função na comunidade espiritual. Durante este processo auxiliam os Kamboni no apoio às entidades, limpeza da comunidade espiritual e outros serviços. Nesta etapa de formação, o noviço passará pela terapia energética espiritual indicada a seu caso, participará do curso de formação de terapeuta espiritual, nível iniciação, com frequência mínima de 90% das aulas e ao final do curso ser aprovado em uma avaliação, para então, ingressar na comunidade na condição de terapeuta espiritual em desenvolvimento. Será ministrado ainda cursos de especialização em terapia energético-espiritual. O noviço deve submeter-se aos rituais litúrgicos pertinentes a este momento do aperfeiçoamento, que são: ritual de purificação e harmonização, batismo, firmeza de anjo da guarda. É nesta etapa que o noviço construirá nova ideologia, adequando sua forma de ver, sentir, pensar e agir às doutrinas e filosofia umbandista. Terapeuta em desenvolvimento. São aqueles que, como o nome já diz, estão aprimorando suas capacidades. Poderão ser de incorporação ou não. Nos de incorporação já se manifesta uma ou outra linha, mas ainda não dão consultas, pois estes médiuns não foram coroados e firmados. Estão sendo preparados para tornarem-se terapeuta. Durante esta etapa de formação, o terapeuta passará pela terapia energética espiritual indicada a seu caso, participará do curso de formação de terapeuta espiritual, nível básico, com frequência mínima de 90% das aulas e ao final do curso ser aprovado em uma avaliação, para então, ingressar na condição de terapeuta espiritual. Será ministrado ainda, cursos de especialização em cromoterapia, florais de Bach, radiestesia. O terapeuta durante este processo de formação, passará ainda por diversos rituais litúrgicos pertinentes a este momento de aperfeiçoamento, como ritual de purificação e harmonização,
firmeza de Exu guardião, firmeza de Oxalá, firmeza de orixás regentes. Ao término desta etapa, aqueles que apresentarem a mediunidade de incorporação devem estar aptos para que seus guias e protetores possam passar suas respectivas identidades, tais como nome, pontos riscado, ponto cantado, linha vibratória. Só então poderão participar dos trabalhos espirituais de atendimento dando consultas, com todos os paramentos solicitados por seus guias e protetores. Enquanto este evento não ocorrer, participará destes trabalhos dando passes e irradiações, sob a influência energética de seus guias e protetores. A participação nos trabalhos terapêuticos espirituais, quando não há de incorporação de guias e protetores, estarão na condição de estágio supervisionado. Os guias e protetores já estão prontos, são os instrumentos, médiuns, é que precisam preparar-se. Terapeuta espiritual. São aqueles que já ultrapassaram os limites do desenvolvimento e encontram-se aptos a exercerem suas habilidades mediúnicas. Participará do curso de formação de terapeuta espiritual, nível avançado e demais cursos de especialização. Estão divididos em 2 grupos. Incorporação. São os médiuns confirmados e consagrados por seus guias e protetores, que participam dos trabalhos espirituais de atendimento dando consultas com seus guias e protetores. Trabalham também, em tratamentos espirituais, sem o processo de incorporação. Outras habilidades espirituais. São médiuns que possuem habilidades diferentes das de incorporação e que trabalham nos tratamentos espirituais e demais trabalhos. Firmezas do terapeuta. São os objetos utilizados para a fixação de suas energias, e cuidar delas é também cuidar de sua mediunidade. Representam seu ser espiritual. A quartinha, seu corpo físico purificado. A água, sua energia vital. O Ota, sua essência, seu Ori. O Obi branco, o alimento a seu Ori. A vela, sempre acesa, a chama sagrada que há dentro de si. Os fios de contas, as ligações com as respectivas entidades que se manifestam pelo médium. Os membros da comunidade espiritual devem estar atentos às suas firmezas, mantendo-as sempre limpas e acesas. À medida que se desenvolvem, as firmezas irão se adequando ao momento evolutivo. Ao cuidar e mantê-las, estará espiritualizando-se, construindo e fortalecendo seu campo energético espiritual, sua atmosfera espiritual, que é seu escudo de defesa. Ao longo de seu processo iniciático, outros elementos serão agregados. Porém, sua grande firmeza reside em seus valores éticos e morais. Valores éticos morais. Amor é a emanação supremo incriado, o poder absoluto gerador de todas as coisas. É a força eterna, fonte do tudo e do nada. O amor é a base de tudo, envolve e dá sustentação a tudo. Equidade, tratar a todos sem distinção, seja étnica, credo, laços sanguíneos, poder econômico, etc. Piedade, é o sentimento de devoção, auxílio e compadecer-se do sofrimento alheio. Bondade para com o próximo.
É a força doada pelo Criador, expressada na criação e evolução das coisas. Humildade é o sentimento de simplicidade nas expressões a si mesmo, submissão à força superior, conhecimento de sua razão e respeito à do outro. Pedir com devoção conhecendo o seu valor e o da fonte superior. Conhecer o seu lugar, o seu eu, a sua missão, para seguir o seu caminho com resignação. Fé é o sentimento da crença, do crédito, do valor recebido, a confiança, a graça alcançada vinda de cima, das forças superiores. É também complemento da força da humildade. Firmeza, esta é a força adquirida pela sabedoria. O equilíbrio de forças adquirido através da pesquisa, do interesse, na busca dos conhecimentos das leis sagradas. Conhecendo estas leis, terá forças para saber como agir e por que agir. É saber pagar o que deve, para receber o que merece. Segurança, força adquirida pelo conhecimento da origem das coisas. Só se sente seguro em determinado lugar quem conhece profundamente este lugar. Quando estamos numa ponte, só nos sentimos seguros quando vemos as suas estruturas, suas bases, o material de que é feita, quem a fez e com que finalidade. Conhecendo a origem da ponte, então nos sentimos seguros. E nós, o que somos? Como nos sentimos seguros de nós mesmos sem conhecer a nossa origem? Força é o conhecimento dos rituais e da espiritualidade. A força do médium depende de seus conhecimentos dos fundamentos da espiritualidade. Estes conhecimentos são adquiridos à medida que são merecidos e dados ou autorizados pelo orixá regente de seu ori. Se o médium conhece as leis sagradas, ele sabe que caminho leva à luz. Quem conhece a luz, também conhece as trevas e por isso prefere a luz, seu caminho será conduzido pela luz. Se a força do médium é adquirida pelas trevas, quem vive nas trevas é porque não conhece a luz, seu caminho será conduzido pelas trevas. O símbolo da força de um médium é o próprio ponto de força de seu orixá regente. Filhos de santo? São, filhos de Pemba, filhos verdadeiros. São os presentes em todas as atividades, os cientes de suas responsabilidades, certos de sua vocação e compromisso com o movimento espiritual de Umbanda através de seu clã, que demonstram dedicação, comprometimento e responsabilidades com os objetivos da Umbanda. E os outros? Os outros são como se fossem sobrinhos de quem se gosta muito e que também gostam da casa, mas só visitam o tio se não houver nenhum programa melhor ou quando estão necessitados, e vindo, muitas vezes ficam contando os minutos para acabar os trabalhos. E por que a não se lhe impõe regras para mudar? Filho, a Umbanda não pode ser imposta a ninguém, tem de ser praticada com entrega e amor. Esta filosofia de vida não pode ser uma obrigação, ela deve nascer no coração de cada um, e o mais importante, a Umbanda respeita a livre escolha de todos os seres. E nós? Somos filhos ou sobrinhos? Somos umbandistas em todos os momentos de nossa vida, ou somos umbandistas somente quando precisamos e há trabalhos no terreiro? Construção de um novo ser.
Ao ingressar no movimento espiritual de Umbanda, o aprendiz deverá obter conhecimentos relacionados a este movimento e a partir deste momento dar início ao processo de reconstrução de seu eu, forjando em seu espírito a nova ideologia e submeter-se ao rito de iniciação, batismo. As velhas crenças, valores, padrões e hábitos devem ser substituídas por aquelas nascidas das doutrinas e filosofia umbandista, ou seja, da visão espiritual umbandista. Como noviço, sua conduta ética, moral e sua visão de mundo devem estar embasadas e pautadas em princípios e normas compatíveis com o movimento espiritual de Umbanda. Suas atitudes deverão fundamentar-se na cosmovisão umbandista, por ser constitutivamente plural, muitas vezes, é julgada por não ter identidade própria, o que é um equívoco. São formas particulares e específicas de pensar e praticar a religiosidade segundo uma epistemologia, corpo de conhecimentos, uma ética, valores de cada unidade terreiro e sua linhagem, e um método, práticas rituais de aplicação da cosmovisão. Entendemos que há planos de existência de uma mesma realidade espiritual, ou seja, há o plano onde habitam os orixás e ancestrais, Orun, o plano onde habitam os seres humanos, Aie, e outros planos ou dimensões intermediárias. Os rituais e preceitos servem para ajustar a relação natural/sobrenatural e possibilitar, favorecer a comunicação entre encarnados e desencarnados. Pela prática mediúnica, as palavras do mundo espiritual são manifestas no mundo terreno, devendo os intermediadores estarem em sintonia com as dimensões espirituais superiores. A teogonia e hierarquia de divindades adotada em nossa comunidade espiritual está na crença em um ser supremo, o incriado. Abaixo deste há os orixás e a seguir os guias e protetores, conhecidos por caboclos, pretos velhos, crianças, exues, boiadeiros, marinheiros, baianos, ciganos. Somos filhos de Deus e dos orixás, mas nem todos temos a necessidade de intermediar as relações entre as dimensões espirituais e terrenas. Outras têm esse compromisso assumido antes de nascer, que pode ser um ato missionário ou projeto evolucionário. Para melhor concretizar o compromisso traçado na dimensão espiritual, os médiuns passaram por um processo de ajustamento, que implica na submissão a rituais, preceitos e estudos doutrinários que visam equilibrá-lo, fazendo com que mantenha uma boa dinâmica com seu axé individual, o axé do sacerdote e o axé da comunidade espiritual. Axé. Axé é força vital, energia, princípio de vida, forças sagradas dos orixás. Axé é o nome que se dá às partes dos animais que contêm essas forças da natureza viva, que também estão nas folhas, sementes e nos frutos sagrados. Axé é bênção, cumprimento, votos de boa sorte e sinônimo de amém. Axé é poder. Axé é o conjunto material de objetos que representam os orixás e as entidades quando estes são assentados, fixados nos seus altares particulares para serem cultuados. São as pedras, os otás, e os ferros dos orixás, suas representações materiais. Axé é carisma, é sabedoria nas coisas do santo, é senioridade. Axé se tem, se usa, se gasta, se repõe, se acumula. Axé é origem, é a raiz que vem dos antepassados. O axé pessoal,
sua intensidade e qualidade, requer do umbandista a observância e cumprimento de regras e preceitos que visem sua manutenção. Aperfeiçoamento das habilidades espirituais. O aperfeiçoamento será realizado em trabalhos específicos para este fim e a metodologia exposta a seguir foi adotada por cremos que com ela o médium possa ganhar confiança, sentindo-se apto a exercer suas habilidades mediúnicas de forma tranquila, equilibrada e responsável. Com ela dissecamos o fenômeno mediúnico em suas várias etapas, de modo que o próprio médium possa perceber suas capacidades, sensibilidades e a forma como o transe acontece e como controlá-lo. O método permite acompanhar passo a passo cada médium, avaliando seu potencial e o desenvolvimento em cada fase, permitindo as correções e ajustes quando necessário, transformando a prática mediúnica em algo leve, agradável, suave e gratificante, como deve ser todo o exercício das coisas espirituais. Percepção de fluidos. Nesta fase, o guia espiritual envolvido na preparação do médium, busca, estuda e avalia os pontos sensíveis no organismo de seu aprendiz. A pedido do guia-chefe, o guia espiritual projeta jatos fluídicos sobre os pontos observados no médium, que perceberá em seu corpo físico essas ondas energéticas. A percepção se deve por dois motivos básicos. 1. O guia espiritual projetará seus fluidos nos pontos, previamente observados. 2. O guia espiritual compatibiliza seus fluidos, elevando ou baixando o nível vibracional para que estejam mais próximos da sensibilidade energética do médium. Embora a percepção de fluidos não seja uma habilidade mediúnica, propriamente dita. Contudo, esta percepção pode ser mediunicamente desenvolvida pela ação do guia espiritual e, quando bem treinada e interpretada, ser útil ao médium, pois lhes permitirá descobrir seus pontos sensíveis e, ao mesmo tempo, criar uma classificação própria de fluidos de acordo com os efeitos que provocam em si mesmos. Aproximação. É o momento em que os guias espirituais interrompem a projeção fluídica e se aproximam dos médiuns, fazendo-se ser sentidos. Os médiuns devem estar num estado de passividade para perceber a aproximação ou a presença de suas entidades à sua volta. A diferença está no fato de perceber a presença de seu protetor e não mais a energia fluídica por ele emanada. O médium tem que perceber a movimentação da entidade de forma mais abrangente, sem estar focado em um ou mais pontos específicos. É como se passasse a sentir, ver e perceber com todo o corpo, registrando a presença do protetor à sua volta. Dessa vez o médium não está recebendo qualquer estímulo de sensibilidade, cabendo unicamente a ele perceber a aproximação, o afastamento e a movimentação de seu guia espiritual, de maneira geral. Essa capacidade bem desenvolvida permite ao médium prever e até evitar aproximações e contatos com pessoas encarnadas e desencarnadas, negativas, hostis ou desequilibradas. Observação: na Umbanda, o estado de passividade é estar em sintonia à energia emitida pelos pontos tocados e as danças da entidade evocada. É estar vivendo o mais profundo possível o momento.
3. Contato. O guia espiritual, já tendo se feito sentir e médium aprendido a perceber e vivenciar a presença, estabelece contato mais intenso, atuando sobre centros nervosos específicos, de forma a serem realmente sentidos pelo tato psíquico ou energético. Esse contato é feito interpenetrando o campo energético do médium, atingindo assim os plexos nervosos e glândulas do físico, ou nos pontos mais sensíveis, anteriormente observados. Quando o contato ocorre pelo corpo físico, as manifestações serão reflexas, como tremores, espasmos e a sensação de estar sendo repuxado nas áreas correspondentes aos centros acionados. Quando atuam no corpo espiritual, o médium sentirá a manifestação de sua mediunidade de forma mais intensa e plena que em relação às fases de percepção e aproximação. Nessa fase já é possível aos médiuns perceber algumas características físicas das entidades, como sexo, altura, roupa, ou captar algumas de suas sensações físicas, como frio, calor, fome, sede ou dor, ou mesmo perceber algumas de suas emoções mais elevadas, amor, misericórdia, compaixão, etc., ou densas, raiva, medo, tristeza, angústia, etc. 4. Envolvimento. Essa fase é o mesmo que o acoplamento do campus energético. Nela, os guias espirituais envolvem energeticamente a mente e o corpo dos médiuns, expandindo esse envolvimento, na medida do possível, para todo o perispírito, abraçando-o com seu campo energético. Quanto maior o envolvimento, menor será o grau de consciência do médium durante o transe. Assim, nas comunicações puramente telepáticas ou de inspiração, o envolvimento não passa da mente espiritual, não havendo qualquer contato mais intenso com as entidades, inclusive podendo se comunicar à distância, sem elas estarem presentes no ambiente do trabalho. Para o sucesso desta fase, o médium, instrumento, deve se permitir ser envolvido, conduzido, governado, se tornando um espectador do evento, emprestando a seu guia espiritual o corpo físico, atuando em cooperação com seu guia espiritual. Já nas comunicações inconscientes ou mecânicas, o envolvimento se dá diretamente sobre o órgão ou parte do corpo físico a ser utilizado para a manifestação, estendendo-se em seguida a todo o corpo e ao campo energético do médium. E nas comunicações semiconscientes ou semimecânicas, o envolvimento acontece tanto na mente como no órgão ou área do corpo físico relacionada ao tipo de manifestação. Nessa fase, já é possível captar ideias, imagens, memórias ou sentimentos como amor, saudade, alegria, também podendo haver comunicação ou transmissão de mensagens, sem que seja necessário chegar à fase seguinte. 5. Manifestação. Essa fase é a finalização do processo, a comunicação propriamente dita e direta da entidade em nosso plano. Pode ser verbal ou escrita, consciente, semiconsciente ou inconsciente, mecânica ou semimecânica, conforme o tipo de faculdade do médium. Observação. Quando o médium mantém o estado de consciência, este deve ser empregado para ouvir o que a entidade tem a dizer e reproduzir de forma fiel, com as mesmas palavras. Não é participante da conversa, ele não é o ouvido da entidade.
Ela utiliza a boca do intermediário para se expressar. Não se apegar nem à verdade. Buda ensinou que estar apegado a uma coisa, sob um ponto de vista, e desprezar outras coisas, outros pontos de vista, chama-se vínculo. Certa vez Buda explicou a seus discípulos a doutrina de causa e efeito, e eles disseram que a viam e a compreendiam claramente. Então disse: ó bhikkhus, esse ensinamento, que compreendeis de uma maneira tão pura e clara, se vos apegais a ele e o guardais como a um tesouro, então não compreendeis que o ensinamento é semelhante a uma jangada que é feita para um determinado fim, e não para ser continuamente carregada às costas. E, assim, deu o seguinte exemplo: um homem, viajando, chega à margem perigosa e assustadora de um rio de vasta extensão de água. Então vê que a outra margem é segura e livre de perigo. Pensa. Esta extensão de água é vasta e esta margem é perigosa, aquela é segura e livre de perigo. Não há embarcação nem ponte com que eu possa atravessar. Acho que seria bom juntar troncos, ramos e folhas e fazer uma jangada com a qual, impulsionada por minhas mãos e meus pés, passe com segurança a outra margem. Então esse homem executa o que imagina, utilizando-se de suas mãos e seus pés, e passa para a margem oposta sem perigo. Tendo alcançado a margem oposta, ele pensa: esta jangada me foi muito útil e me permitiu chegar a esta margem. Seria bom carregá-la à cabeça ou às costas onde quer que eu vá. Que pensais, bhikkhus? Procedendo dessa forma, esse homem agiria adequadamente em relação à jangada. Não, senhor. Responderam os bhikkhus. Como agiria ele adequadamente em relação à jangada? Tendo atravessando para a outra margem, esse homem deveria pensar: esta jangada me foi de grande auxílio e graças a ela cheguei com segurança, agora seria bom que eu a abandonasse à sua sorte e seguisse o meu caminho livremente. Assim, lembrou aos monges: contra um dogmatismo excessivo, a doutrina se assemelha à jangada, deve ser considerada não como um fim, mas como um meio. Da mesma forma, a jangada é um meio para atravessar, mas não para se apegar. Majjhima Nikaya. Com esta parábola ficou claro que Gautama Buda era um instrutor prático, só ensinava o que era útil e o que poderia trazer paz e felicidade ao homem, não dando atenção à especulação intelectual. Achava indispensável ter um ponto de vista não egocêntrico e impessoal, único capaz, aos seus olhos, de amenizar os inevitáveis sofrimentos da vida. Fim. Aula 3. Unidade 2. Próximo encontro aula 04. Unidade 2. A Comunidade Espiritual Pai Antônio. Programa. Terapeuta espiritual.